Maravilha! Estamos ao vivo no Devolutivo Palestrante. Bom, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal que está aqui nos assistindo. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos então iniciar então a nossa palestra e vamos começar orando para Rezar pelo Instituto, rezar pela palestra e pelo palestrante. pelo palestrante. Então vamos todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de estudos. e a graça para fazer com fruto este tempo de estudos. Minha Mãe Imaculada e São José, Minha Mãe Imaculada e São José, meu protetor e meu anjo da guarda, meu protetor e meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. intercedei por mim. Amém. Vamos esse tempo todo para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Todo seu, Léo. Bom, pessoal, vou iniciar nossa aula. Eu agradeço ao convite do nosso presidente Lucas que me deu a oportunidade de falar sobre a extrema unção, né, que é um dos nossos sacramentos, que a unção dos enfermos ou a extrema unção é um sacramento católico dedicado aos enfermos com óleo. O sacramento confere ao católico uma graça especial para enfrentar as dificuldades próprias de uma doença grave ou velhice. E ele também é conhecido como sagraviático, porque é o recurso, o alívio que leva o católico para poder suportar com fortaleza em estado de graça um momento de trânsito, especialmente o trânsito da casa do Pai através da morte. O essencial do sacramento consiste em ungir à frente as pessoas com as mãos o enfermo, acompanhado de uma oração litúrgica realizada pelo sacerdote ou bispo, únicos ministros que podem ministrar esse sacramento. A unção dos enfermos é conhecida também por extrema unção, pois no passado era administrada somente em artículo mortis, a ponto de morrer. Atualmente, o sacramento pode ser administrado mais de uma vez e sempre que for o caso de uma doença grave. Mesmo que a pessoa não corra risco de morrer completamente, ela pode receber a extrema unção. Não tem muitas limitações para ela. No catolicismo romano, também chamado de último sacramento, a Santa Unção é um dos 7 sacramentos do catolicismo, né, que são os 7 sacramentos, né, que é o batismo, a Eucaristia, a Crisma, o matrimônio, a ordem, Confissão? a confissão e a unção dos enfermos, que é o que a gente está falando. Normalmente o último se recebe em vida, mas ele administra esse sacramento aos enfermos e àqueles que estejam em risco de morte. Esse sacramento era conhecido como extrema unção, como eu já tinha falado. Enfim, no compendio do catecismo da Igreja Católica, a compaixão de Jesus pelos doentes e as numerosas curas de enfermos são um sinal claro de que, com ele, chegou o reino de Deus e a vitória sobre o pecado, o sofrimento e a morte, com a sua paixão e purificação e de salvação para nós e para os outros. Em 314, a Igreja tendo recebido a purificação e de salvação para nós, a Igreja tendo recebido a purificação e de salvação para nós, para os outros. Opa, me perdi aqui. Então, a Igreja tendo recebido a ordem do Senhor e a ordem de curar os enfermos, procura pô-la em prática com os cuidados para com os doentes, acompanhados da oração e da intercessão.
Ela possui, sobretudo, um sacramento específico em favor dos enfermos, instruído pelo próprio Cristo e atestado por São Tiago. Isso a gente utiliza muito no catolicismo romano, no catolicismo ortodoxo. A parte da extrema unção não muda muita coisa. Algumas coisas mudam mais, mas a extrema unção no catolicismo ortodoxo continua a mesma. Só aí algumas dúvidas muito recorrentes. Só as pessoas que estão no leito de morte podem receber a extrema unção dos enfermos? A resposta é: as bases teológicas para a unção dos enfermos são profundamente bíblicas. Aqui acho que é Mateus, se eu não me engano, de 6 a 13, a carta de São Tiago, retiramos a mais antiga forma de cuidado com os que estão sofrendo. Alguém está entre vós, está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor porá de pé. Em Tiago 5 a 13 e versículo 15. Qualquer pessoa enferma, mesmo que não corra risco de morte, como eu já disse antes, ou com mais de 60 anos, pode receber esse sacramento. Em algumas paróquias ele é inclusive celebrado até 2 vezes por ano, durante uma Eucaristia especial para os idosos e os enfermos, na qual eles podem receber a unção como sacramento. Ela gera vida e não morte. Um idoso ou doente pode receber o sacramento da unção todos os anos sem nenhum problema. Atualmente está um pouco difícil, né, o negócio da unção por conta da pandemia do coronavírus. Alguns hospitais não estão deixando, tem alguns que até estão, mas o padre ele tem que paramentar tudo certinho e se vestir adequadamente para dar a extrema unção aos enfermos. Convém lembrar também mais uma coisa, que ainda que possamos ungir sacramentalmente uma pessoa no momento da enfermidade e da velhice, que a pessoa receba esse sacramento na hora da morte, da agonia final. Mas se isso não acontecer, seja por causa da morte repentina ou mesmo pela ausência de um padre, não pense que Deus vai ficar chateado ou que a pessoa não será acolhida por ele. O sacramento pretende ajudar na recuperação da pessoa e não somente garantir a eternidade. O sacramento não é mágica. Na verdade, esse sacramento dá unção dos enfermos. No caso, por exemplo, de mortes repentinas, de acidente de carro, a pessoa morreu na rodovia, não teve como, aí ela não vai para o inferno só porque ela não recebeu essa unção. Do mesmo jeito que algumas pessoas agora que estão morrendo de coronavírus também não vão porque não receberam. Apesar de que o ideal seria que todo mundo recebesse, mas isso é uma coisa que foge do controle natural da humanidade. Não tem muito o que fazer, né, nesse caso. Bom, que efeitos produz o sacramento da extrema unção? O sacramento da extrema unção produz o seguinte efeito: aumenta a graça santificante, apaga os pecados veniais e também os mortais que o enfermo tenha se arrependido, já que não pode se confessar. Também, outra coisa também que é muito importante também para a pessoa, para ela ter os seus pecados absolvidos, ela tem que ter se arrependido. Porque a extrema unção não é um salvo-conduto, não é um habeas corpus assinado por um juiz que você vai entrar no reino, pelo padre, que você vai entrar no reino dos céus. Do nada. Isso é uma coisa que é até descabida. E é bem o que você falou ali, né? A pessoa que não pode se confessar. Se ela ainda tiver condição de se confessar, ela tem que se confessar. Ela tem que se confessar, mas é quando a pessoa já não tem mais condição nenhuma. No caso. Isso pode se recusar também, né? Porque se ela tiver com pressa, tiver muitos doentes, alguma coisa assim, ele só der a unção.
Se você tiver uma contrição verdadeira. Sim. Também ele, que eu estava falando também, essa parte, também ele ajuda a recuperar a saúde do corpo e se isso for útil à salvação da alma, ela também ajuda. Bom, por que é bom que o enfermo receba a extrema-unção quando ele está em plena consciência ou com alguma esperança de vida? É bom receber a extrema-unção quando está cantando consciência com a esperança da vida, porque está recebendo com as melhores condições e poderá obter maior proveito. E além disso, como esse sacramento dá a saúde do corpo e se convém à alma auxiliando-se às forças da natureza. E não se deve estar à espera de que se desespere da cura. Por exemplo, se ele não tem mais esperança na vida, não tem porquê ele pensar em receber extrema-unção. Mas, assim, se ele aceitar receber, mesmo estando nas condições, mas ele tem se arrependido do pecado, também não tem nada que o oponha. Mas o ideal seria que ele recebesse com a plena consciência. Bom, e as principais disposições para receber essa emoção são estar em estado de graça, confiar na eficácia do sacramento e na misericórdia divina, e designar-se à vontade de Deus. Por exemplo, muita gente que... Lamentavelmente isso acontece muito, eu nem gosto muito de falar sobre isso, que são as pessoas que é ateu durante boa parte do período da vida, não acredita em Deus, mas quando ela está doente ou quando ela está enferma, em estado de quase morte, vai e fala e pede para receber extrema-unção quando está numa situação muito ruim, mas ela foi ateu a vida inteira. Um dos casos, inclusive, acho que se eu não me engano, foi até que você citou na aula 3 da Contra Cura, se eu não me engano foi do Voltaire, não foi? Uhum. Que ele pediu que o sacerdote viu ele morrendo, ele recebeu, ele queria dar extrema-unção, mas ele falou: tira o sacerdote perto de mim, eu não quero receber extrema-unção, eu não acredito em Deus. Aí ele pediu para os amigos dele barrarem qualquer entrada de sacerdote na casa dele. Aí, quando ele estava pedindo, implorando para um sacerdote, não teve o sacerdote, e muito provavelmente ele está hoje do lado de lá. Foi, inclusive, você citou na live da Contra Cura. Uhum. Ele pediu, na primeira vez que ele estava doente, o sacerdote foi, deu o sacramento. Depois ele ficou transtornado, né, e exigiu que ele não recebesse de novo, os amigos barrassem, se ele por algum motivo chamasse de novo. Aí eles barraram e ele morreu. Quando ele estava morrendo, quando o padre foi barrado lá embaixo na porta, ele ficava gritando que tinha uma mão arrastando ele pro inferno. Ele estava gritando em desespero assim e morreu desse jeito. Uma morte bem triste, mas também foi uma situação... Esse também era um cara que escolheu nem ter servir o inferno, né? Escolheu, a vida dele foi escolher isso. Que sentimento deve experimentar o enfermo à vista do sacerdote? À vista do sacerdote, o enfermo deve experimentar sentimentos de gratidão para com Deus por lhe o ter enviado, deve recebê-lo de boa vontade e pedir, se puder por si mesmo, os confortos da religião. É lógico também que às vezes é uma coisa que foge do controle natural, porque algumas pessoas às vezes morrem entubadas, elas não conseguem falar por conta do tubo de oxigênio que está, ou ela está fazendo uma cirurgia naquela tráquea e ela está meio impedida de falar. Mas assim, o ideal seria se ela pudesse pedir, porque o sacerdote não pode fazer nada contra a vontade das pessoas. Aí é uma matéria da BBC Brasil, que é da grande mídia, que não tem nenhum interesse em comprovar a extrema-unção na Igreja Católica, mas
é interessante, mas tem alguma veia interessante aqui nessa matéria, que é um padre que chegou a ministrar a extrema-unção, que testemunhou o milagre brasileiro da Madre Teresa. Ela falava coisas sem nexo e já não reconhecia mais ninguém. Lembra Ferreira, BBC Brasil. Na época, com 35 anos, o paciente estava à lua de mel em Gramado, quando teve de ser levado às pressas de volta para Santos, no hospital. Ele foi diagnosticado com hidrocefalia, então o acúmulo de líquido dentro do crânio, e com 8 abscessos espalhados pelo cérebro. Seu quadro era agravado pela saúde debilitada, uma vez que havia sido submetido a um transplante de rim antes. As esperanças eram mínimas. Ele chegou a administrar a extrema-unção dos enfermos, acrescenta o padre, que fez a extrema-unção. O que a Bíblia diz? A extrema-unção, que atualmente é mais conhecida como unção dos enfermos, tem seu fundamento em Tiago 5, 14 e 15. Alguém está dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele ungindo com óleo no nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente, e o Senhor levantará. Se tiver cometido os pecados, receberá o perdão. Esse sacramento, além de perdoar os pecados e fortalecer a alma, e muitas vezes também o corpo, através da infusão da graça santificante, nos ajuda a unir os esforços mínimos e físicos aos de Jesus. Mas, para mais informações, você deve ler Mateus 10, 1, Marcos 6, 13, era Marcos naquela hora, eu cometi um equívoco, e Romanos 8, 17, e Colossenses 1, do capítulo 1 ao versículo 24. A oração da extrema-unção. Por essa santa unção, de sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio, com graça do Espírito Santo, para que liberta dos teus pecados ele e te salve e na sua misericórdia alivie teus sofrimentos. Que é uma oração que geralmente é feita para a pessoa pedir para aliviar os confortos pedir os confortos da religião quando ela está em plena consciência, ainda falando com o padre, no momento que ela está com os presbíteros, quando ela está recebendo a extrema-unção. Bom, essa é a apresentação que eu fiz por slides, essa é a primeira, mas também a gente vai falar também alguns PDFs também, muito interessante também, que eu vou recomendar também. E o caso do milagre, o que aconteceu do padre? O padre, ele ministrou a extrema-unção, a pessoa não falava mais nada, a pessoa teve um fio de recuperação depois disso, mas depois ela acabou morrendo. Uma coisa meio estranha, né? Inclusive nem os médicos explicam. Acho que ela teve uma recuperação depois que ela recebeu a extrema-unção. O que foi? E aí ela chegou a confessar os pecados? A pessoa? Confessou. Olha que maravilha. Então ele teve a extrema-unção, ficou recuperado, confessou e morreu. Depois morreu. É a misericórdia de Deus. É uma coisa que a gente não consegue explicar. Isso é uma dissertação de mestrado para as pessoas que estão no Instagram nos assistindo, que é do Josué Vieira Santos. Tem até as dedicatórias aqui também. É mais para baixo. As dedicatórias também que ele fez para a família dele. Mas é uma boa dissertação de mestrado. Foge um pouco das nossas dissertações de mestrado hoje em dia. Pouca coisa. Qual que é o título, Léo? Da dissertação? A dissertação é... deixa eu ver aqui. A unção dos enfermos. Considerações em vista de uma liturgia para o nosso tempo. Aí, o que acontece? Ele cita aqui, na introdução dele, as siglas e abreviaturas.
elementos, unção e seu significado na Idade Média, a mentalidade judaica e o pensamento de Jesus. Eu vou para a página 10, que está falando sobre... Qual que é a história? A história do sacramento. Pelo jeito, sim. Os elementos teológicos, histórico-teológicos. Então, essa parte aqui eu achei muito interessante. Para ressaltar um tocante à extrema-unção, hoje precisamos de uma pastoral litúrgica que trate esse sacramento como um sacramento da vida e não da morte. E nesta ótica, encare o enfermo e a enfermidade de forma adequada. Porque muita gente tem em mente, nossa, é um pensamento tão pobre hoje em dia, mas também tem gente que não ajuda também, né? Que fica, nossa, tem que dar extrema-unção pro meu parente lá, que tá muito mal, nossa. Aí só quando ele tá muito mal, só. E a pessoa não entende que é um sacramento da vida e não da morte. Exatamente. Aí é muito deturpado certas coisas. E a gente, como apostolado, tem a obrigação de corrigir. Sim, Inclusive. verdade. Aí também, aqui, a unção e seu significado na Idade Média. Vamos percorrer os momentos históricos mais significativos. Desde a mentalidade judaica e o pensamento de Jesus, passando pela era apostólica, os séculos 1 e 2, até o século 3, na Idade Média, muita gente já recebia extrema-unção, inclusive até mesmo pessoas que iam para o Tribunal da Inquisição, elas até recebiam, inclusive, antes de morrer. Para quem entende que, nossa, a Inquisição é uma coisa muito descabida, não sei o que, muito... Aliás, as histórias da Inquisição, inclusive, até na Conta Cura, o Lucas até falou um pouquinho pra gente também. Né? Não vou me aprofundar muito nisso, senão esse é um assunto que rende horas. Em geral, os textos bíblicos não fazem alusão às doenças e calamidades como castigo de Deus, mas obrigam ao reconhecimento da solicitude com que Deus ampara as pessoas acometidas pelo mal, induzido a crer que, de alguma forma, está presente nas tribulações. Tal certeza já é oferecida nas palavras de Jó: deste-me a vida e o amor, e tua solicitude me guardou. Em Jó de 10 a 12. Inclusive, esse é um livro, essa é uma dissertação muito interessante que cabe. Opa, estou aparecendo aqui. Que cabe a todos, inclusive, pesquisar um pouquinho mais sobre ela. Inclusive. Agora sobre o livro dos enfermos. Também. Esse não é uma dissertação, é uma coisa diferente. É o próprio ritual. É o rito, né? Ritual. É o rito da extrema-unção. Esse eu não vou ler, porque ele é muito grande, mas recomendo a leitura a todos vocês, para entender um pouco mais sobre o assunto. Agora também tem o Santo Sacramento da Extrema-Unção, no caso, esse é um dos livros também que eu citei. Inclusive, ele está no obrascatólicas.com. É um site só de livros católicos? Uhum. Aí ele começa assim: querer ocupar-se com o remetente de todos os sofrimentos terrenos, a última enfermidade com a morte subsequente, é querer olvidar a origem, o valor, os méritos da dor. O apostolado dos doentes seria por certo fazer neste volume um trabalho deficiente, incompleto, menos proveitoso e real, pois considerar em vida a origem da tribulação humana e sua transcendental importância na economia da salvação é sem dúvida inspirar para a derradeira hora uma grande paciência e uma perfeita serenidade de quem
no decurso da vida, fez da necessidade da aflição uma virtude e encontrará na hora da morte um considerável alívio, tendo feito na cruz uma companheira querida, embora necessária e inoportuna, não deixará de abraçá-la e osculá-la com resignação e certo enlevo de despedir-se da vida. Bom, é um prefácio, né? Inicia-se com um prefácio para falar sobre esse assunto, para iniciar o livro. Então, a primeira parte, o sofrimento na economia da salvação. De onde vem o sofrimento? O que costuma transtornar a mentalidade fraca de muitos, fazendo-os até perder a fé em Deus, e é a existência do sofrimento que atira muitos à covardia, do desespero, da descrença e até do suicídio. Muitas pessoas hoje em dia são muito... não vou economizar o termo, não. São muito mimadas e são criadas muito mal hoje e não sabem passar por alguns sofrimentos que a vida proporciona. Porque se fosse fácil, não era assim uma vida. Você não tinha muitos sofrimentos. Mas, assim, aí muitas pessoas têm descrença em Deus. Inclusive, até numa das nossas aulas que estavam online, o Álvaro até falou que as pessoas são mal... ele não falou de mal acostumadas, mas ele falou que as pessoas... do porquê que Deus permite isso... Não, por que Deus permite isso? Ele falou... Deus não... por que Deus faz isso? Deus não faz. Ele apenas permite para que as pessoas aprendam com o sofrimento. Para que as pessoas tirem uma base daquele sofrimento. Para que elas possam aprender com isso. O sofrimento geralmente é para a gente aprender, não para a gente ficar se martirizando. Muitas coisas, inclusive, na nossa vida, temos o hábito de nos martirizar de graça. Isso, inclusive, é uma questão que tornou muita gente mal acostumado e por isso por isso que me assusta o número de ateus por conta disso. Gente virando ateu do nada. Isso é uma das coisas que me irrita. Bom, aí no segundo capítulo, vou pular para lá porque... deixa eu achar aqui. Assim. Para cima, é verdade. Deixa eu enxergar. Nada. Não? Eu vejo um monte de... Você usa óculos? Ô louco, nunca tive de óculos. Eu deveria usar o tempo todo, E inclusive. quereis que eu faça? Sofrer é a grande realidade da vida. Sofrer é o tributo da existência humana. A dor vive com o homem, desde o seu primeiro despertar, acompanhando até a cova. Qualquer que seja o estado do homem, nada poderá subtraí-lo aos sofrimentos. Se alguém conseguir escapar a uma cruz, será só para logo se achar com uma outra cruz, as costas talvez mais pesada do que aquela que se propunha evitar. As cadeias da dor são feitas de um metal que não se quebra por muita força que se empregue. O homem nascido da mulher vive pouco tempo e será farto de misérias. Jó 14:1. As pessoas não entendem que hoje em dia que o sofrimento os problemas que ela tem, tudo que ela tem é todo dia. Por mais que você se livre do problema num dia, você já tem mais 5 no outro dia para resolver.
É uma coisa que é comum na nossa vida e que nós vamos carregar, como diz o segundo capítulo, até nós morrermos. Isso não é exclusivo de uma pessoa ou de outra. Não fizeram na hora de nascer um pick and choose na pessoa assim, ó. Então você não vai ter problema não, mas você vai ter aqui, você vai ter muito problema, você aqui não vai ter não. É que as pessoas acham que o mundo, eu não gosto de usar isso, mas muita gente acha que o mundo alinhou, o universo alinhou contra ela, que a Lua estava na sexta casa de Júpiter e tava coisa que isso é ruim pro signo dela e por isso que ela tá numa maré de azar. Não é assim. Inclusive isso foi refutado há muito tempo atrás. Que o sofrimento vem daí. É isso que diferencia a gente do animal, né? Por isso que hoje em dia o povo é tudo bando de animal, né? A gente vê baile funk, essas coisas, exatamente por não encarar essa realidade. Em relação à música, Brasil Paralelo está lançando uma série musical. Olha, assumindo o papel da Érica. Ela vai te processar. A gente arrumou um emprego no departamento de marketing do Brasil Paralelo. Eles estão tomando todos os nossos membros aí. Até o Alvinho agora. Mas assim, na escola do sofrimento, que sabe que aquele que nunca foi provado, que sabe que ele que nunca foi provado, quando o homem esquecido de seu imortal destino se entrega aos gozos efêmeros, quando se emaranha em 1001 negócios atordoadores, quando se prende a vis, paixões e caprichos, quando se embriaga pela febre das grandezas, vê em Deus a despertá-lo do sono fatal por intermédio do sofrimento, para que lhe fazer compreender que na terra não há nada que possa saciar a sede ardente e encher-lhe o coração. Inclusive, assim, vou parar aqui nessa parte, por isso que hoje muita gente se entrega às coisas mundanas, né? Porque as coisas não se entrega à religião, não lê a Bíblia, mas se entrega às coisas mundanas. Por quê? Porque as coisas mais sérias, segundo as pessoas mundanas, dão mais trabalho. Aí elas querem tudo desburocratizar. Mas elas não sabem que estão fazendo mal para elas mesmas. Então, assim, é uma das coisas também que precisa ser corrigida também nas pessoas também. É isso também, porque as pessoas acham que os prazeres mundanos vão preencher vazios. Muita gente também usa para preencher vazio também. Por isso que hoje, rede social hoje está fazendo muito sucesso. As músicas que nós infelizmente vemos aí hoje, as músicas sertanejas, funk, que falam sobre sofrimento. Sofrimento deles é uma coisa tão errada, que é um sofrimento que eu comparo até a luxúria, porque é um sofrimento banal. Todos os dias as coisas, pessoas têm alguns relacionamentos sérios com outras, uns relacionamentos amorosos com outras, e elas largam, voltam, uma coisa comum. Não é muito comum as pessoas voltarem, mas tem uns bobos aí que voltam. Tem uns bobos de uns lados de outros que voltam, mas não é uma coisa comum. Né? As pessoas que gostam de sofrer. Sofrer mal. Sofrer mal, né? Porque, assim, quando você se propõe a ter um relacionamento amoroso com a pessoa e você termina, a pessoa que está voltando é muito idiota, porque os problemas não são os mesmos. A pessoa não mudou em nada. É só algumas coisas que ela se propõe a sofrer depois de novo. Mas, né?
Quem sou eu? Eu não sou psicólogo para entender as coisas mundanas. Bom, vou falar nada mais justo também que falar sobre a martirização também, né? Que é os santos mártires de Cunhaú e Uruaçu, que são os santos mártires brasileiros. Para quem não sabe, a gente foi ter a nossa primeira santa beatificada, canonizada, em 2019, com a Santa Dulce dos Pobres. Que para quem um dia, inclusive, teremos uma aula sobre ela. Aqui, porque é de suma importância. Fora isso, a gente só tivemos os santos mártires que morreram lutando pela igreja. Eles não receberam a extrema-unção, porque eles morreram em lutas, em morticínios, tudo mais, como é o caso deles. Mas eles, como eles morreram lutando pela igreja, inclusive até dá uma parte do Código de Direito Canônico, que os santos mártires não passam pelo processo que nós passamos, que os outros santos passam, porque é muito difícil coletar as provas em caso de martirização. E porque eles também, ao entregar o sangue por Deus, já deu uma prova muito grande também. Não precisa do milagre, né? Do milagre da beatificação nem da canonização, quando é mártir. Primeiro, que eles já vão direto para o céu, né? Porque eles morreram lutando pela Igreja Católica. Exatamente, porque até se fala que quando tem um batismo de sangue, quando a pessoa não é batizada, mas ela é martirizada pela fé, ela recebe o batismo na hora, devido a essa entrega pela fé, que é considerado também como batismo nesse caso, e a pessoa se salva diretamente. Sim. E segundo, que também mostra que ela está com ato de vontade ali de se entregar por Deus e morreu com a vontade ali. Sim. Não tem porquê o direito canônico pedir o milagre da beatificação e da canonização quando a pessoa morreu lutando pela igreja. Até porque é outra coisa que eu esqueci de falar, isso já é um milagre por si só. Sim, porque também mostra a graça agindo ali, né? Porque a pessoa tem a força de superar uma violência tão sobrenatural, né? Ela precisa de uma graça que seja mais sobrenatural ainda. Porque pela nossa natureza é óbvio que a gente ia ir contra isso, né? Inclusive, quando eu estava pesquisando, até pesquisei um caso, agora eu não lembro o nome, de um santo que antes do imperador Constantino, que legalizou o cristianismo no Império Romano, não, na verdade acho que foi legalizado no posterior, mas Constantino tornou religião oficial. Mas antes, quando era proibido, ele até inclusive ele era tão soldado do Império Romano que morreu lutando pela igreja. Ele também é um dos santos mártires. Nós temos uma grande veia de santos mártires. Inclusive, são santos para a gente seguir o exemplo, inclusive. Em casos. Porque muita gente reclama, vou me prolongar. Muita gente reclama de ter que ir na igreja, às vezes domingo, 9 horas da manhã. A gente tem que acordar e ter que ir, mas assim, esses caras morreram lutando para que a gente pudesse ter isso. Para que a gente tivesse essa graça misericordiosa tremenda. Eu até vi os meninos do Centro Dom Bosco, não lembro quem, falando, não sei se foi o Lucas Henrique, falando que hoje em dia está acontecendo a desmartirização da igreja, Sim. né? Tipo assim, não vamos parar com as missas porque é muito perigoso. Tipo, não, a vida em primeiro lugar. A igreja sempre se preocupou com a vida. Vida do corpo em primeiro lugar. Tipo assim, da onde que tiraram que a igreja sempre se preocupou com a vida do corpo em primeiro lugar? A gente também tem que lembrar que, lamentavelmente, isso acontece. Tem países como Irã e Iraque que são governados pelos iatolás, que lá não tem a igreja para eles irem. E lá os católicos sofrem perseguição gigantesca. Talvez até mais do que antes. Muito mais do que antes. E é comprovado que é por volta de 200 mil por ano martírios no Oriente Médio. Sim. Uma coisa gigantesca, assim, absurda. Eu acho No mundo inteiro, na verdade, mas principalmente no Oriente Médio. 200 mil por ano só por ser cristão. Sim. Foi em 2019 aquela Páscoa que eles entraram, não foi? Explodiram.
Mas nessa Páscoa também teve isso. E nesse caso a ONU fica bem quietinha, né? É, A ONU sim. que protege todo O mundo. Conselho de Segurança da ONU nunca fala nada. Nunca E ouvi o Conselho falar. de Segurança Inclusive, da ONU é esses- muito globalista. porque o Conselho de Segurança da ONU tem, tipo, a Arábia Saudita, que é um país que literalmente aplica Sharia e tem a pena de morte para quem apostada da fé islâmica. Umas coisas tão loucas, esse povo tá no Conselho de Segurança. Segurança, não. A China, né? A China tá. A China tá. Inclusive, em 2019, quando teve aquela reunião do Conselho de Segurança para ver se a ONU iria ou não intervir na Venezuela, a China e a Rússia foram contra. Que será, né? Que coisa. Mas é um negócio para se pensar também, futuramente também, para a gente entender mais a ONU. Né? Mas assim, são Uma aula sobre a ONU com o Leozinho, hein? Por favor. Vixe, aí vai ser 30 horas de aula. e de Uruaçaú, proto-mártires do Brasil, é o título dado pela Igreja Católica aos martirizados na capitania do Rio Grande do Norte, cujo território dá origem à província do Rio Grande do Norte e posteriormente ao estado do Rio Grande do Norte. Foram vítimas de 2 morticínios, ambos no ano de 1645, no contexto das invasões holandesas no Brasil. Inclusive, foi na época do Maurício de Nassau que ocorreu, inclusive, isso, que a Holanda era protestante, inclusive, nessa empreitada. Eles estavam querendo dominar a região Nordeste. Inclusive, a Academia Brasileira é muito utilitarista nesse ponto, falando que os brasileiros foram imbecis de ter expulsado os holandeses, porque a gente ia estar muito mais desenvolvido. Sim, a gente iria estar muito mais desenvolvido, mas seria interessante, por exemplo, para aqueles católicos pensar mais no desenvolvimento do país ou na sua salvação espiritual. Nem sei se ele tá mais envolvido materialmente também não, porque... Inclusive são versões que eles queriam fazer Nova York aqui. Não. Nunca teve prova disso. Não, inclusive os professores de história idolatram esse Maurício de Nassau aí. Sim. Porque ele é o sensacional. Nossa, eu lembro na minha escola, parece que ele veio e construiu país. Tipo assim, fez 30 mil museus numa cidade, assim, 50 mil missões de artes e ciência. Sim. Nossa, foi desse Ele pegou Olinda, que era muito ruim, e reformulou Olinda. Que é isso? Não, tá O bom. Marquês de Pombal foi outro também, que foi em outra época, né? O Marquês Foi de em outra Pombal. época. Foi. Foi um século depois. Ele é da época de uma guerra no sul, não foi? Sim, dos 7 povos das missões. Ah, Tem aquele filme muito bom do Robert De Niro, lá, A Missão. O primeiro engenho construído na capitania do Rio Grande do Norte foi palco de uma disputa territorial religiosa envolvendo os colonos portugueses e holandeses e nativos e indígenas de Janduís, uma das mais trágicas disputas da história do Brasil no ano de 1645. A capitania era dominada pelos holandeses. Jacob Rabi, um judeu alemão, lá chegou por meio de um convite holandês e casou-se com uma indígena, morou junto na tribo dos Janduís, segundo os costumes dos nativos. Era muito, lá anteriormente sempre escoltado pelas tropas dos índios e tupias. Janduís nesse dia veio com eles foram com extrema violência, eles foram lá com uma extrema violência e mataram algumas pessoas, né? Era muito comum naquela época. O morticínio de Uruaçu, em 3 de outubro de 1645, 3 meses depois do massacre de Cunhaú, ocorreu outro, dessa vez na comunidade de Uruaçu, esse também a mando de Jacob Rabi. Ixi, esse cara gostava de matar umas pessoas, né? Logo após o primeiro massacre, o medo se espalhou por aquelas outras capitanias. A população ficou receosa para o estiramento de novos ataques. No massacre de 3 de outubro foram cenas idênticas. Aí aqui também tem a Capela dos Mártires, né? Que
Mas foi feito naquela época. É coisa indígena, né? É. Coisa indígena. A canonização dos santos mártires, eles foram canonizados pelo Santo Padre Papa Francisco em 15 de outubro de 2017 na Praça São Pedro do Vaticano. Os mártires mortos em Cunhaú, em 16 de julho de 1645, Pedro André de Soveral e Domingos de Carvalho, esses foram os mártires de Cunhaú. Agora os mártires de Uruaçu são Padre Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira, Antônio Vilela e sua filha, José do Porto, Francisco de Bastos, Diogo Pereira, João Lostão de Navarro, Antônio Vilela Cid, Estevão Machado de Miranda e duas filhas, Vicente de Souza Pereira, Francisco Mendes Pereira, João da Silveira, Simão Correia, Antônio Barracho, João Martins e 7 companheiros, Manuel Rodrigues Moura e sua esposa, e uma filha de Francisco Dias. Foi bastante gente morta nessa empreitada holandesa. Inclusive o Mateus Moreira ali, nesse você vai falar dele? Não, pode falar. O martírio dele foi simplesmente, ele estava lutando, eles estavam assistindo a Santa Missa ali, chegaram os holandeses durante a Santa Missa, aí eles começaram a luta e fuga ao mesmo tempo, e eles morreram. O dele, quer dizer, foi o seguinte: ele estava fugindo, eles conseguiram pegar ele perto de um rio, debaixo de uma árvore, e simplesmente arrancaram o coração dele pelas costas. E ele morreu gritando: "Viva o Santíssimo Sacramento!" Porque eles eram contra o Santíssimo Sacramento, foram especialmente durante a missa, por causa de ser a missa. Sim. E ele e os outros morreram, o Padre Paulo mesmo fala disso também, morreu bravejando: "Viva o Santíssimo Sacramento!" Bom, eu tinha preparado os vídeos, mas se quiser, eu vou mandar no grupo depois, porque como a gente estava hoje com pouco tempo por conta da outra live que nós vamos fazer, eu vou encerrar por aqui e vamos fazer uma oração final para encerrar a nossa aula de hoje. Excelente, Leozinho. Obrigado. Muito bom, muito bom. Você encerra pra gente com a oração? Rezar Ave Maria, né? Pode ser? Bom, vamos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir então para todos os que estiveram presentes. Vamos pedir também pelo nosso membro Lucas, que vai fazer a live mais tarde com o professor do Centro São João Bosco. Inclusive, quem está aí nos assistindo, assista. E vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E rezar também uma Ave Maria pelo Leonardo, agradecendo, para que nosso Senhor interceda pela sua vocação, pela sua caminhada, para que seja de muita santidade e que essa sua aula que você nos deu a graça de nos dar, renda muitos frutos nas nossas aulas e de quem assistir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso aí, maravilha. Obrigada a todos Obrigado, que nos pessoal. acompanharam. Muito bom. Obrigado pelo